Bem, estamos de volta, tivemos aí uma semana interrompidos, mas talvez apenas porque estamos a apurar tecnicamente algumas coisas e às vezes temos de ter este tipo de adiamentos. Vamos aproveitar que estamos nas vésperas do 25 de novembro para falar um bocado sobre isso. Não sei, Andréia, queres começar tu? Como é que é? Começo eu? Sim, na verdade, também há dois debates sobre o 25 de novembro. Amanhã também é o dia da eliminação contra a violência de Uhum. género e vão haver muitos eventos, também é uma coisa interessante. Mas o debate que nós vamos trazer um bocado mais hoje é o redebate que tem havido sobre a importância histórica do 25 de novembro. Ah, Só um detalhe, desculpa interromper, sei que vão dizer que eu sou mal educado quem nos ouve, mas só para avisar que quem ouvir isto a tempo, que amanhã há manifestações sobre contra a violência contra as mulheres, tanto em Lisboa como no Porto, só para as pessoas saberem que sim, esta possibilidade, desculpa. se puderem apareçam. Mas o que nós vamos falar um bocadinho é sobre este redebate e sobre a importância histórica do 25 de novembro. E nós hoje vemos isso a ser feito noutros termos porque há uma direita que é muito mais forte e que está a fazer também um combate ideológico sobre a memória histórica, sobre as datas importantes, e a usar o 25 de novembro um bocadinho tentando equipará-lo ao 25 de abril no processo revolucionário, marcando o dia em que se passa de uma ditadura a uma democracia. Isto é uma coisa que tem sido por todos os historiadores sérios muito descredibilizado, por pessoas que participaram no 25 de novembro tem sido descredibilizada a ideia de que havia uma tentativa insurracional neste 25 de novembro. Mas também é interessante como este discurso hoje é feito como um ataque à esquerda, muito um ataque ao PCP diretamente, mas como uma forma de colocar a esquerda, que é institucional, no campo antidemocrático ou como se tivesse sido promovedor de ditaduras, que também é parte da crítica internacional que é feita. Ou seja, estamos um bocadinho no momento em que a direita tem a força ideológica e hegemónica para reescrever uma parte deste processo histórico, mesmo que descomprovado por historiadores, mesmo que descomprovado por atores nesse processo. É um bocadinho isso que estamos a viver. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Hum, Bem, agarrando aquilo que tu começaste a dizer, estou a tirar aqui só um apontamento em relação ao que disseste. Pá, é evidente que nem eu nem tu vivemos aquele tempo, não é? Claro. Mas também é evidente que as pessoas que estão a fazer isto também não viveram. Estão a fazer aquela reescrita que estás a falar, também não viveram esse tempo. É, aliás, curioso que, não por acaso, dois dos podcasts sobre história mais ouvidos em Portugal até estão assim nas mãos do pessoal mais faccioso. Estás a ver? Também é engraçado essa maneira como a história pode ficar assim nas mãos de uma deriva que tu queres ter específica. Portanto, nós não vivemos esse tempo. Claro que acho que cada um de nós pode ter as interpretações sobre esse semente. No meu caso, tem mais a ver com a herança caseira e com muitas leituras que fiz. Mas claro, parece dissonante, mas não é. É o mundo que temos que tens uma vertente política a contar-te uma história, a reescrever uma história. As celebrações e a Comissão de Celebrações está nas mãos do Nuno Melo, do CDS. Enquanto ao mesmo tempo, enquanto se faz amanhã a parada militar e a preocupação em ter o mesmo jogo de flores que o 25 de Abril tem no Eu estive Parlamento, não perder é. nessa discussão. Tiveste? Tipo, Então conta lá, como é que foi? não, eu estava nessa discussão porque foi na Conferência de Líderes, na única em que eu participei, em que foi colocada a questão de dar mais ênfase cenográfica ao 25 de novembro. E depois a questão percebeu-se, tipo, não, a discussão é mais ou menos flores. Ou seja, porque. E houve mesmo nessa altura pessoas do PSD que disseram é um dia que merece ser celebrado, mas que não pode de alguma forma de todo ser comparado ao 25 de Abril. E Pois. principalmente quem fazia esse argumento era a Iniciativa Liberal, o Chega, de que o 25 de Novembro tinha que ser muito mais condecorado, e mesmo essa encenação já é uma tentativa de equiparação visual e simbólica. Sim, sim, já vou a esses dois, ir ao PSD e ao CDS, mas portanto, o que eu estava a dizer é curioso que enquanto estão a fazer toda essa elaboração e a parada militar e etc., com essa vertente político-partidária, ao mesmo tempo nos jornais todos vão saindo entrevistas e artigos que desmentem completamente essa versão, não é? Uhum. E claro que também há aqui,
principalmente a esquerda moderada, aquela esquerda neoliberal que já discutiu aqui, algumas culpas, porque, pá, sei lá, se fores ler biografias e se fores ver um bocado, a meu ver, do que eu fui lendo, o PCP também é um dos vitoriosos de 25 de novembro. E não é pela questão que se diz que no dia seguinte as forças de direita queriam ilegalizar o PCP, e até o Melo Antunes, que era do grupo dos 9 e portanto também supostamente um dos grandes vencedores de 25 de novembro, veio dizer não, isso nem pensar, e que isso é uma vitória. Não, eu acho que estava a haver poder popular, o PC também avessa a isso de alguma maneira, principalmente se for de forma não controlada. Portanto, evidentemente eu acho que eles também são os vencedores de certa maneira. Pá, até o Brezhnev, na biografia do Costa. Não é muito assim o tema. Não, Brezhnev não é na masculinidade aqui. Até nas cenas do Costa Gomes diz que o próprio Brezhnev não queria nada, portanto, havia mesmo, ele queria mesmo respeitar o Tratado de Tordesilhas, não é? Com os Estados Unidos. Preocupação da União Soviética era muito mais Angola e ter essa capacidade de ter domínio estratégico sobre esses países do que Portugal. Portanto, não queria de maneira nenhuma que houvesse grandes aventuras por aqui. Claro, quando eu disse há pouco que a esquerda moderada tem alguma culpa também nos precedentes do que está a acontecer, porque eu lembro que algumas pessoas, para agudizar o seu papel na história, também acentuaram isso, né? Eu lembro que o Mário Soares, na campanha de 86, usou muito isso contra o Salgado Zenha, tipo, empurrando para que ele era camarada dele do PS, né? Mas entretanto estava ali com o apoio do PC naquelas eleições, empurrando, dizendo que ele estava a favor da ditadura de esquerda que se ia implantada e que ele teve o lugar dos democratas. O próprio Vasco Lourenço passa a vida com essa lenga-lenga do evitou uma guerra civil, sabendo que tipos de escaramuças como aquelas existiram imensas naquele período, não há nada específico naquele dia, quer dizer, olha, o 11 de março podia ter sido muito mais, eventualmente, muito mais o princípio de uma guerra civil do que aconteceu no 5 de novembro. Mesmo esta semana, o Durão Clemente veio desmentir isso, o próprio Rodrigo Sousa Castro, que faz parte do grupo dos 9, também veio dizer que não houve nada de Partido Comunista com armas, etc. Agora, portanto, isto é tudo ridículo, e as forças militares, talvez mais próximas dessa direita, até foram se calhar usadas por esse grupo dos 9 à esquerda para pautar a contagem de espingardas para o seu lado. Mas na verdade o que eu acho que aconteceu, e que eu sinto que aconteceu, é que o 25 de novembro é de facto uma derrota do poder popular, do povo e portanto das políticas públicas. O que eu quero dizer com isto? Quer dizer que muitas das coisas progressistas que nós assistimos na altura, que depois foram alvo de atitudes reformistas, teve a ver com essa noção do povo, até de forma despegada de partidos, perceber que tipo de legitimidades podiam adquirir naquele tempo. Uma delas as ocupações, das pessoas que moravam nos bairros de lata e que ocuparam casas para fazer reivindicar o seu direito à cidade, não é? Tinham a Comissão Interbairros, que veio para a rua gritar casas sim, barracas não, e ocuparam casas, começaram a ocupar casas nas avenidas novas, casas vazias, não é? E foi isso que leva à existência do SAL. Portanto, nós, evidentemente que os arquitetos têm muito mais espaço público para falar sobre o que fizeram, mas a verdade é que não havia SAL sem esse poder popular, ninguém ia fazer, não é? Fizeram porque pensaram, temos que fazer alguma política, porque senão é uma coisa na reforma agrária. Portanto, há muita coisa que aconteceu que usou políticas públicas progressistas que veio desse poder popular. E portanto eu sinto que o 25 de novembro, o que aconteceu foi uma derrota do povo, de algum modo. E por isso, 50 anos depois, quando eu vejo o CDS e a IEL e o Chega a quererem celebrar isso como uma vitória contra uma possível ditadura de esquerda, é natural que o façam. É natural que o façam, ou seja, a própria abertura de possibilidade que eles possam fazer veio também da consequência histórica do 25 de novembro, que permitiu aos poucos que tudo voltasse ao normal, né? Que as elites que existiam antes voltassem a mandar, que os bancos, pouco a pouco, voltassem às mãos dos mesmos, que de repente se abandonasse a habitação pública ou programas de apoio à construção para ir ao juro bonificado. Portanto, isso tudo, pensando que a seguir ainda houve austeridade com a FMI, não é? Tem todo um caminho que nos leva a que hoje em dia podemos ter pessoas que estavam alheadas completamente do 25 de novembro, ou não estavam, porque tinham, essas sim, não o Partido Comunista, essas sim, armas na mão,
com a LP, MDLP, e estejam agora a brincar com isto. Pronto, só o que eu acho. Sim. Sim, não, eu acho que é interessante esse aspecto, principalmente da participação popular e de como o que é que aconteceu depois do 25 de novembro e como é que ela hoje é muito ossidificada em Portugal, ou não é uma coisa que seja assim tão presente, mas também acho que é um bocado esta vitória do revanchismo que nós temos visto que a direita hoje, com o seu controle sobre hegemónico, sobre muitos setores da sociedade, político, também tem conseguido. E depois nós vamos falar um bocadinho sobre a greve geral, mas acho que é interessante como é que o 25 de novembro consolidou esse poder no Parlamento, nas instituições, de forma muito, muito evidente, mas há ainda processos que desrompem essa concentração de poder político. Mas se calhar então, transitando para o nosso segundo assunto, que não é o assunto onde vai estar o Brezhnev, afinal. Era genial que tivesse. Era. Vamos falar um bocadinho sobre masculinidades. Na verdade, acho que é um tema muito interessante e também gostava de saber um bocadinho a tua opinião, porque acho que há muito debate sobre isto, especialmente sobre a coisa do gender electoral gap. Sei lá, no feminismo há muito esse debate, mas depois eu acho que politicamente isso ficou muito mais evidente com esta questão de os homens são conservadores, as mulheres são tendencialmente progressistas. Como é que isso aconteceu? Depois começámos a falar um bocado dos incels, desta coisa um bocado mais isolada e também violenta de alguma forma. E eu acho um bocado interessante esta coisa de hoje há um bocado uma reificação de papéis sociais. Por exemplo, quando esses influencers te promovem esse papel social no mundo em que isso já não faz bem sentido, ou seja, que também gera em si uma certa frustração. Por exemplo, hoje acho muito difícil um avô conseguir dar um conselho a um neto, porque o mundo em que eles vivem já não tem referenciais de todo semelhante, e acho também esta transformação mesmo da sociabilidade foi tão acelerada, tão rápida, a forma como as pessoas se relacionam socialmente, amorosamente, sexualmente, como é que isso mudou de forma tão rápida, e os conselhos que o avô daria já não são adequados, já não correspondem a nada. Ao mesmo tempo há um bocado essa vontade de voltar ao passado, mas não há nem a capacidade económica, sei lá, hoje a ideia, tipo, um homem vai providenciar para uma família é um bocado... Não vemos na estrutura económica em que isso seja possível, a não ser num estrato social muito elevado. E ao mesmo tempo parece que há tipo uma segregação de género um bocado maior, não sei, mesmo na questão da a redução das relações sexuais nas gerações mais novas, um bocado desta, sei lá, na escola acho que é um bocado isso, esta diferença entre rapazes e raparigas, de forma que já tinha sido um bocadinho mais aligeirada nos últimos anos. E não sei, também acho que, por exemplo, no outro dia perguntaram ao pai o que é ser um homem para ele, porque estávamos a falar sobre isso, foi assim no contexto da conversa. O teu pai? Sim, mas foi no contexto da conversa, porque ele disse, não sei quem não é um homem, porque estávamos a falar um bocado sobre um bocado de infantilização, estávamos a falar de um primo meu, mas um bocado de infantilização que algumas pessoas que já são tipo jovens adultos têm, sei lá, antes tipo com 20 anos já era expectável que as pessoas tivessem alguma autonomia. Hoje, por algumas condições económicas, isso não é possível, mas também há uma coisa de tomar conta e de infantilizar, na minha opinião, que é muito diferente de há uns anos e também é muito diferente de contexto para contexto. Mas eu vejo muitas pessoas que não têm autonomia nenhuma, tipo agora a dar aulas, há pessoas tipo, que, sei lá, com 17 anos que não têm mesmo autonomia, essa capacidade. Então perguntei-lhe o que é que para ele era ser um homem. E ele diz coisas, e depois ele diz, não é um homem, mas também é uma mulher, mas coisas de resiliência, a capacidade de adaptação a cada contexto, essa coisa de cuidar também, não é? Mas eu acho que, por exemplo, figuras como o Andrew Tate também não representam essa coisa do cuidado. Representam um homem que quer ser, que é conservador, mas que não quer necessariamente uma mulher conservadora, ou então quer, mas para ter outras mulheres. Ou seja, porque o mesmo homem que anda com os cabos, tem boas mulheres, tem não sei o quê, e que promove uma visão super conservadora das coisas, não é a pessoa que eu acho que quer uma mulher em casa que se veste de forma realmente modesta. Eles dizem isso, só vis o Numeira falar ou aquele Afonso Gonçalves, eles falam disso, né?
dessa modéstia de não se ter de determinada maneira. Ir para a noite, por exemplo, já significa ser de determinada maneira, Claro, portanto não pode ser, mesmo estás a esta ver? modéstia já hoje se tornou uma coisa muito estranha. Por exemplo, está a ver alguém falar sobre isso, sobre os republicanos, a modéstia que as pessoas falam, não é? Tipo, eu conhecia muitas pessoas modestas, eu conheço, tipo, já tive em cenas da Igreja Católica. Ou seja, tipo, as pessoas que são realmente, têm a coisa da aparência, do aspecto, ou seja, minimizam um bocado isso. Ah, e se tu vês, por exemplo, mulheres do Partido Republicano, não são nada isso, Uhum. visualmente. Ou seja, ao mesmo tempo Sim, sim, sim. estão a pregoar uma coisa que ninguém. Sim, claro, vê a Fox News e dá para ver. Digo. Claro, ou seja, essa coisa do louro, e não sei o quê, não tem nada a ver com a modéstia cristã clássica. Sim, mas eu acho que, ou seja, assim, há uma grande vontade que nós temos às vezes de procurar referenciais antigos, não é? Até politicamente, quando se fala dos anos 30 e de agora, mas a verdade é que a verdade é do nosso tempo e isso tem coisas novas, não é? Por exemplo, tanto o Andrew Tate como este Afonso Gonçalves ou o Numeiro não são pessoas produtivas em nada. Tipo, o Afonso Gonçalves é um desempregado que faz aqueles actos racistas e depois pede o NIB para tu lhe pagar, estás a ver? O, o Numeiro também, cripto, não sei o quê, e publicidade. Estás a ver? É tudo pessoal que nem sequer tem, no sentido que estavas a falar, do provider, não é? Nem sequer é um provider de. Que no tempo antigo nós diríamos tipo. Alguém. De respeito, não é? Tipo, provider que eles dão não é produtivo, vem de uma série de esquemas. E eu acho que muitos destes jovens também são filhos desta austeridade, ou seja, com muitas consequências desta austeridade que temos estado a viver e têm promovido a extrema-direita, essa é outra. A questão da masculinidade e dos incels, não é? Sem dúvida que é uma forma também de. É outra dos instrumentos que a extrema-direita está a usar e que tem a ver com o mundo onde nós vivemos, em que as redes sociais também têm, e acho que neste caso todos estamos a falar, um grande impacto, né? Tem um grande fervor. E estamos a falar de uma geração que já cresceu com as redes sociais, ao contrário da minha, por exemplo, né? Que viu, e é muito interessante pensar. Epá, eu também vim agora do Fórum Masculinidades, portanto estou um bocado imbuído dessas conversas todas, mas estava-me a lembrar, para já, e tu falaste um bocado disso, embora não nomeaste, das dating apps, né? Como esse processo começou e eu reparei em pessoas da tua geração e um bocadinho mais velhas, nada, a questão de às vezes nem socialmente tinham espaço para pensarem que podiam conhecer uma pessoa com quem se envolvessem, porque usavam a dating app e isso seria um espaço seguro, em tese, contra as inseguranças que podem acontecer, no sentido da mulher, de um homem ser abusivo na maneira como se aborda, né? Já havia essa cena. E por outro lado, estava a pensar que tu, quando tens uma dating app, quando fazes um match e tens um tipo de conversa, sabes que vais ter aquele date. Pode não acontecer nada, mas sabes que vais ter aquele date, não é? E na relação interpessoal tu não garantes o date, tu podes garantir várias rejeições antes de conseguires um date, não é? Então de repente é interessante como isso acumula e agrega possibilidades de tu não te resolveres nesse aspecto, não é? E portanto isto não está, usar dating apps não está longe também da saúde que cada um de nós tem, não é? Porque eu posso ser uma pessoa cada vez mais isolada e usar dating app e isso tornar-me ainda mais weird, no dia em que eu perco completamente uma aprendizagens interpessoais, não é? Necessárias e, e isto agora escalou este ano, isto tem sido muito falado, foi o ano assim que isto rebentou, em que estávamos em dating apps para passar para dating IA, não é? Pessoas que têm dates com inteligência artificial e eu recolhi os números para quem está a ouvir sobre isso, que é, neste momento 47% das pessoas, dos homens em geral têm vontade de ter um parceiro longo com IA. Uau. Um terço dos americanos já teve uma relação íntima com a inteligência artificial. Uau. Sendo que um terço porque a relação foi qualificada. Tu podias dizer, a minha relação com a IA foi a fingir que era um colega de trabalho, a fingir que era uma amiga, e um terço foi numa relação íntima. Uhum. Estás a ver? Pronto. Metade dos homens adultos, isto é geral, prefere ter um date e uma relação romântica com um bot de inteligência artificial do que sofrer uma rejeição. Uau. Metade. E estamos a falar de homens adultos no geral. Por isso, começar a fazer um close-up geracional, não é? Se eu chegar à geração Z,
por exemplo. Volta maior. 80% dos homens dessa geração. Diz? Volta maior, provavelmente. Não, 80% da geração Z dos homens consideram a possibilidade de uma relação virtual de namoro com IA, e 83% acredita que pode ter uma relação íntima e densa com um bot de IA. Mas por acaso uma coisa interessante sobre essa cena de namorar com um bot é que é uma pessoa que tu controlas, pessoa. Ou seja, Claro. é uma relação sem Que outro. é feita à tua medida. Que é feita à tua Claro. medida. Pronto, por isso é que agora o último dado que eu quero dar sobre isso é que quando tu aplicas questionários normais, inquéritos, psicologia, etc., para perceber o teu nível de satisfação de uma relação, quando aplicas a um caso de uma relação entre humanos e aplicas o mesmo inquérito ou esse questionário a uma relação entre um homem humano e um bot de IA, o nível de satisfação é maior na relação com o bot de IA. Também pelo que estás a dizer, não é? Porque adapta-te a ti, mas é surreal, não é? Que isto está a acontecer a nível de. Pronto, isto permite. Obviamente que eles são jovens, tipo, completamente frustrados, lá está, vítimas da austeridade, da falta de inspiração, e temos que pensar que coletivamente as nossas sociedades estão a levar para isso também, não é? E por isso facilmente há uma distância cada vez maior no diálogo, na compreensão mútua, na aprendizagem própria e, portanto, do revanchismo contra o sexo oposto, neste caso da mulher, não é? E depois a extrema-direita tem sido muito inteligente a usar isso. Eu lembro de ver uma. Eu faço parte desse observatório das masculinidades, já fiz umas coisas com eles sobre violência, etc. E é engraçado que nós lançou-se o Kinder e os manuais assim, para as escolas, que obviamente foram muito atacados pelo Chega, mas é curioso que nos agarram, eles leem aquilo, estás a ver? Há um frame muito bom da Rita Matias numa comissão parlamentar em que ela agarra nos dados que dizem, tipo, imagina, que determinados tipos de violência são feitos por 90 e tal por cento de homens, tipo, vai ser detalhar e a imensidão do grau de violência que é feito em vários aspectos pelos homens, e ela agarra naquilo a dizer temos que acabar de proteger as mulheres, porque na verdade temos que proteger os homens, porque eles estão a ser violentos, estás a ver? Sim, eu Portanto, é bem interessante. Eu também sinto que a forma como há o isolamento e essa coisa da AI também revela um bocado isso, ou seja, essa coisa, a solidão, mesmo o suicídio, sei lá, havia aquelas coisas das modas das pessoas que não saíam do quarto, da Sim, depressão, de não ter futuro, ou seja, mesmo da qualificação já não equivaler a. E é normal que as pessoas tentem agarrar um bocado às coisas que são mais eternas nesse sentido, ou seja, os papéis de género, mais, tipo, sei lá, religião. E também acho que é interessante pensar de que forma é que, é que se responde a isso nos homens. Pronto, não sei, isso também são respostas que eu não sei dar porque. não, mas o que é interessante da nossa conversa é que tu estamos a ver desenvolver agora, não é? É desprovido dessas cenas. É desprovido de uma cadência religiosa, é desprovido daquilo que falaste de um aspecto modesto, é desprovido daquilo que eu falei, que é da dignidade do teu providing, não é? De onde é que vem o dinheiro é desprovido disso Mas tudo, ao não é? mesmo tempo há uma parte da religião que está a voltar e eu também acho que é uma coisa desse Sim, procuro de sentido no mundo que eu acho que para mim já é tão confuso para pessoas mais novas que estão a acabar de tipo, sei lá, a possibilidade do mundo mudar rapidamente em muito pouco tempo é hoje muito mais possível do que quando eu estava a acabar o secundário. E isso em fase de claro. formação é uma coisa que é profundamente estressante, não é? Tipo, e mesmo a coisa de crescer na pandemia, do isolamento que isso gerou, são coisas que têm impacto muito profundo. Por exemplo, há coisas em específico que eu não sei como é que se responde. Por exemplo, na escola, as raparigas tendem a sair-se melhor. Eu estava a pesquisar uma coisa numa universidade chinesa, porque estava a ver uns cursos e, e estava a ver que em algumas universidades eles têm cotas para rapazes porque estava a gerar nos relacionamentos, não é, entre mulheres e homens, já estava a gerar uma assimetria muito elevada, porque essa coisa das mulheres se formarem, depois querem homens formados, e depois estava a criar, numa escala de milhões e de milhões de pessoas, estava a criar um problema social. E acho que, por exemplo, o facto dos rapazes não estarem a ter sucesso na escola, da mesma forma como as raparigas, porque é que isso acontece? Como é que o feminismo ao mesmo tempo conseguiu ou seja, as raparigas acabaram por não ter este problema porque estão a viver numa altura em que
está a haver um aumento de alguns direitos sociais, e isso é muito positivo, ou seja, sendo que este desafio de género não é colocado às raparigas, como é colocado aos rapazes. As raparigas estão a encontrar um novo lugar no mundo. Não é posto pela hegemonia ultra abissal que os homens têm, não é? Sim. Nesse sentido. Mas eu percebo o que estás a dizer, tu essa geração toda que já Estou viveu o Covid. a dizer que neste novo mundo em que as relações de género mudaram tanto, as mulheres não sentem essa mudança, na minha opinião, como os homens sentem em termos de desorientação. Epá, não sei se concordo, ou seja, concordo de certa maneira que a hegemonia do homem é tão grande que ver progresso no campo das mulheres pode mexer de forma muito estrutural de maneira como eles estavam pré-definidos que iam ser no mundo, isso por um lado. Mas por outro, tenho algum receio desse raciocínio, porque acho que às vezes tapa outras coisas importantes, que é o homem sentir-se atacado na sua hegemonia pelos progressos da mulher, também tem muito a ver com o alcance geral da austeridade que tapa todos, porque eu acho que tu vives bem um progresso de várias facetas da sociedade onde tu estás e que são discriminadas e que precisam desse plus do ponto de vista de políticas públicas, etc. É sentido e dá para confrontar e pôr as pessoas uns contra os outros, de facto a tua vida é uma merda. Yeah. E, portanto, se tu vires a necessidade de teres a capacidade disso acontecer enquanto tens inspiração, consegues-te consumar, consegues fazer coisas, e nós estamos a ver este período que estamos aqui a discutir. Nem é necessariamente esse debate que eu estou a fazer, que eu acho que é um debate muito Sim, a cena do ataque, ou seja, o que é um privilégio, o que é um direito, e dos homens sentirem-se atacados por alguma conquista, ou seja, acho que isso é verdade, não é esse o que eu estou a dizer, ou seja, Sim. Houve uma expansão da representação do lugar das mulheres na sociedade, parece-me. E para os homens, essa visualização do que é um homem neste tempo, que não é o Andrew Tate, eu não sei qual é que é. Tipo, por dizer para um jovem rapaz. Mas parecia que eu estava a dar o toque também da austeridade, no sentido em que, imagina, para já é engraçado o relevo que esses homens que têm esse comportamento têm, do ponto de vista de potencial público, é melhor que as mulheres, não é? É brutal. Ou seja, qual é o poder que tem um Andrew Tate, um número à escala portuguesa ou um Ronaldo, não é? Sendo que, por outro lado, quando tu tens uma vida de merda, não vês no campo da esfera pública e coletiva formas de progredir, de aspirar ao que queres fazer e de conseguir, estamos todos tipo num grau muito abaixo de capacidade de consumação das nossas ideias e de repente as referenciais que tu tens, não é? Quando tens os teus pais a ganharem pouco, quando tu estás fechado num quarto ou a dividir quarto com 2 ou 3 ou nunca vais ser casa dos teus pais, de repente as pessoas que tu vês com grau de emancipação e independência que estão sempre na tua cara são essas personagens. Não é? Tu acabas por despenalizar e entrar nesta linguagem deste capitalismo presente, que é a cena de não te importas nada que tu faças parte de um rebanho que caiu, que não tinha oportunidade, se tu ainda puderes aspirar a ser um deles, não é? E enquanto estás a pensar nisso estão todos na merda, estás a ver? Estás só a tentar adequar o tal conceito também à paisagem da hegemonia, não é? Económica que nós vivemos, e acho que é nesse campo que eu sinto que cruza com o que estás a dizer, estás a ver? Sim, pronto, acho que é uma conversa que nós podemos ir continuando a ter. Na verdade, vejo a começar a ser tida em espaços progressistas. Acho que às vezes sinto sempre que é um bocado problemático também quando não estão homens nessa conversa, porque acho que é mesmo uma coisa de envolvimento mesmo, de perceber, sei lá, por exemplo, às vezes falo com o meu irmão, às vezes mesmo só para tentar perceber o que é que as pessoas acham, quais é que são as expectativas, como é que veem, e acho que isso faz um bocado de falta, e também não fazer um bocado a caricatura de estes homens acham que X. Sim. Como é que há um debate que é um bocadinho além disso. Mas então, vamos passar para as nossas reações. Bora. Começas tu? Está bem, então a minha reação é sobre o Bruno, sobre o Goya, algo que passou aí, por acaso o Expresso acabou por noticiar isso ontem, mas eu acho que espelha um bocado o estado em que nós estamos. Em geral, o facto de não conseguirmos sequer expandir o que aconteceu, que já vou contar aqui que foi, a uma amplitude maior, sendo que, para ser honesto, faz parte do que tem acontecido sempre,
aos jovens da periferia, em especial os que são negros, ciganos, os pobres, etc. Portanto, o Goya é de quase dignidade. Portanto, eu conheci o Goya há muitos anos, acho que ele tinha para aí 15, e ele lançou agora um filme que é sobre ele. O Miller lançou um filme que é sobre ele, chamado Complô. O Goya esteve preso cerca de 10 anos, para além de ter estado já no sistema desde o tempo do centro educativo. Portanto, é uma pessoa que esteve institucionalizada há muito tempo, e o filme dele, o documentário sobre ele, é exatamente uma reflexão sobre isso, não é? Como, apesar de termos um Estado que propaga que se nós partimos de pontos diferentes, de condições diferentes, há condições de política pública para nos ajudar a ter as mesmas oportunidades, ele explica exatamente como é que isso não acontece. E como isso não acontece para um conjunto de, principalmente de jovens que moram em determinados territórios, em determinado perfil, e o caso dele é um clássico de muitos da minha geração, que é basicamente: tu nasceste em Lisboa e não és português, e a maneira como isso te condiciona. Portanto, ele explica isso tudo, assumindo até as coisas que fez e etc. E no meio deste processo do filme estrear, que o filme estreou a semana passada, no Alegro, estreou já em festival, mas estrear para as salas de cinema, o Goya andou a fazer uma espécie de tour pelo vários espaços comunitários da periferia da cidade em que o filme era apresentado. Ora, o Goya às vezes fazia aquilo online, e mesmo fazendo aquilo online aparecia nesses espaços polícias, ora fardados ou descaracterizados, sempre a aparecer. Obviamente que se foi inquirir, ele deve ter inquirido como advogado sobre o que estava a passar, perceber o que é que se passava, não era nada especial, era uma multa que estava a passar, a polícia queria prendê-lo por essa multa, que nitidamente é um abuso. Pronto, então lá se arranjou, um juiz anulou esse mandato de prisão por causa da multa, porque é evidente que é mais fácil pagar a multa, não é? Do que por alguém a ter que passar tempo em prisão. E basicamente, quando foi a estreia em cinema, numa sala cheia em Setúbal, a polícia apareceu, trancou a sala com toda a gente lá dentro, prendeu, ignorou completamente a leitura do papel da juíza, que dizia que aquele mandato estava invalidado. Levaram para o Procedimento Prisional de Setúbal para cumprir a pena, que também não queria receber. A própria Estado de Liberdade não queria receber, e pronto, por força da PSP acabou por lá aparecer. Portanto, explicar que em 2025 há uma pessoa que faz um filme e que tem letras de música também, de rap, em que critica uma série de questões do sistema, nomeadamente como ele é estruturalmente racista e, portanto, é violento com determinadas populações em específicos, e por causa disso a Polícia de Segurança Pública usa uma série de recursos de forma continuada, diariamente, à procura dele, a um ponto de chegar a um cinema com dezenas de guardas para o prender e fazer-lhe mostrar que a liberdade de expressão não é para todos neste país. Sim, acho que isso também. A primeira coisa que eu vi, pronto, além de ser tudo um bocado horrível, foi mesmo sentir essa coisa da liberdade de expressão, ou seja, mesmo que a pessoa esteja a dizer que a polícia é X, tem o direito de o dizer. E também não haver uma solidariedade um bocado, sabe, da classe artística, neste sentido, acho que também revela um bocado coisas que estão muito presentes. Mas só uma questão, é que aqui em Portugal é assim: se tu fores um ator de teatro, não sei o quê, se fores um ator de cinema, não sei o quê, tu és artista. Se fores um rapper da periferia, isso é uma coisa da área social, não é artista, estás a ver? Mas as pessoas têm que ter noção, e desculpa interromper-te, mas fiquei um bocado com adrenalina com isto. O Goya é um artista popular de Portugal. Não é popular porque não passa, no sentido de não passa em televisão, não está na FNAC, mas é popular a nível do respeito que tem, das visualizações que tem, mesmo que não tivesse. Mas só estou aqui a demonstrar que, mesmo com essa popularidade, não lhe dá os gestos de solidariedade que os outros têm, não é? Sim. Mas pronto, mas também estas. Ou seja, há um bocado uma ironia nisto tudo, não é? De ele estar a falar de um complô e ao mesmo tempo estar a haver um complô, reconfirma um bocadinho o ato dele, e também o heroicisa um bocado. Ou seja, estas coisas acabam por ter muitas vezes um efeito. A repressão às vezes acaba por ter um efeito oposto. Não, é verdade, mas mais também nas pessoas que observam, não é? Agora, não podemos deixar de esquecer que é ele, não é? Foi ele que foi detido, é sobre ele que está este tipo de perseguição. Por acaso foi na altura do filme, que é uma altura que ele está acompanhado, estou com pessoas com ele. Agora imaginem só outras pessoas na periferia a levarem com isto sozinhas. Era isso. Qual é a tua reação? A minha reação é um bocado à greve geral. Acho que nós falámos na última vez, mas queria falar um bocadinho sobre os discursos que têm havido sobre a greve geral, porque ao mesmo tempo parece que há um bocado um discurso de condicionamento da greve geral. Por exemplo, Luís Monteiro a dizer que não vejo a utilidade desta greve. Que é Luís Monteiro? O Luís Montenegro. Ok. Sim, Luís Montenegro. A dizer que não vê grande utilidade na greve, a Ministra do Trabalho a dizer que isto desrompe o processo de negociação, mesmo a relação
deste governo com o UGT, acho que também é muito interessante e dá um bocado de dados sobre a radicalização da política do governo. Mas pronto, acho um bocado interessante como é que se banaliza também o discurso de condicionamento da greve geral, que é uma ferramenta importante de negociação, mas também de mobilização geral, de luta pelos direitos das pessoas. E o facto de haver pessoas eleitas que acham que é normal e legítimo mentir sobre a greve geral, dizendo que elas só acontecem com governos de direita, que é falso, ou de tentar condicionar e pressionar as entidades sindicais. Eu tenho a certeza que isto vai acontecer muito a nível micro, ou seja, cada pessoa no seu local de trabalho, isto vai ser uma coisa muito sentida, vai ser uma coisa muito hostilizada. Se já é dada a permissão para ser publicamente pelas mais altas figuras da política em Portugal, quanto mais por um pequeno empresário que pode fazer o que acha que deve fazer e que acha que ninguém conhece a legalidade da participação na greve geral. E acho que isso tem que ser um bocado denunciado, essa ideia de que se pode condicionar a luta e que a luta dos trabalhadores tem que ser quando dá jeito ao governo de direita ou quando o patronato diz que é uma altura útil ou não. É uma ideia absurda, inconcebível, que eu acho que não pode ser de forma nenhuma normalizada. Não, a semana passada, há 2 semanas falei disso, não é? Aqui, mas queria só acrescentar que em nenhum momento da história o patronato ou o governo de direita vai achar que a luta é legítima. Eles não querem que isso aconteça, não é? Que haja greves gerais nunca, não é só quando. Mas não por acaso, em relação ao que estás a dizer, eles também querem mexer no direito à greve, com este pacote laboral. Portanto, ou seja, o objetivo claro de que tornar a greve também é uma coisa inócua, Exato, sim. que é só para fazer quando não tem impacto nenhum. Exato. Pronto. Não tem nada a acrescentar, é isso. Acho que é isso que é fixe considerar e lembrar as pessoas que podem fazer greve em que contexto estejam. As pessoas acham muito que é só o setor público. Não, todas as pessoas podem fazer greve. Sim. A minha reação internacional é à situação da Nigéria. Nós fizemos um post também na Vida Justa um bocado sobre isto, mas acho um bocado interessante porque está a haver agora mesmo um discurso internacional, especialmente vindo dos Estados Unidos, sobre a história do genocídio dos cristãos. E acho que muitas vezes os conflitos em África acabam por ser um ponto cego na Europa ou em Portugal mesmo. É difícil conhecer a complexidade de muitos. Mesmo quando eu estava a escrever uma coisa sobre o Sudão, é um bocado complexo, e uma pessoa quando já está a acompanhar entra a meio, já nem percebe a relação entre todos os atores, não sei o que, é uma coisa super complexa. Mas acabamos por não prestar atenção, e acho que isso é muito importante quando está a haver um discurso que também normaliza a ideia de intervencionismo. A Nigéria está a viver um período muito devastador, tem havido muitos ataques terroristas, e os grupos... Muitos. Sim. Ou seja, está com católicos, também está com muçulmanos. Sim, tem havido muitos ataques em geral. É uma situação muito, muito difícil. E há muitos grupos extremistas que têm aparecido nesta altura, também por resposta a muitos problemas estruturais que se passam na Nigéria, desde o desemprego que bate nos 50%, às questões da desertificação e das alterações climáticas, à impossibilidade de projeção de vida, e são ataques que afetam cristãos, que afetam muçulmanos. Há toda uma história também da divisão colonial da Nigéria e dos conflitos religiosos, étnicos que surgem dessa divisão e que não podem ser invisibilizados, e tudo isto se torna um bocado, ou seja, toda esta complexidade se torna um bocado absurda quando vemos a Nicki Minaj de repente a pedir à ONU, a mesma instituição que os Estados Unidos acham que é tipo para acabar, fazer um discurso mesmo da ONU, tipo, temos que salvar, temos que agir, e essa mesma ideia de que temos que agir porque são cristãos é uma coisa... Mas funciona, eu vi muito boa gente de esquerda logo a partilhar eu não vi ninguém. Isso da Nicki Minaj. Porque ela também é referenciada por certa esquerda como uma figura poderosa, não é? Pronto, então eu vi que as pessoas têm direito à vida porque são cristãs, esta ideia de que os Estados Unidos vai salvar os cristãos, então e os outros? Pronto, só acrescentar em relação ao que tu disseste, tu falaste no que eu te vou dizer agora, mas especificar, lembrar que a Nigéria tem muitos recursos naturais, lembrar também o que se passa no delta do Rio Níger,
que é uma zona riquíssima naturalmente, mas que toda a forma de vida daquelas pessoas foi posta em causa por causa das petrolíferas que exploram aquela zona e que danificaram completamente o delta enquanto recurso natural, com a poluição, que por sua vez é uma riqueza não distribuída, não vivida pela população da Nigéria, não é? Que outros acidentes que acontecem regularmente é exatamente as pessoas nas redondezas das refinarias tentarem tirar gasóleo dos pipelines para elas e aquilo rebentar, não é? Portanto, quer-se combater colonialismo com mais colonialismo. É um bocado por aí. A minha reação é sobre o que está a passar no Brasil. Desculpa, só dizer. Diz. A cena da Nicki Minaj também é interessante mesmo simbolicamente, ou seja, esta coisa de ir buscar figuras que representam a comunidade afro-americana para atacar. Claro. É como o Reino Unido põe sempre negros quando é para falar sobre Gaza aos Estados Unidos, não é? Essa coisa de usar Sim. para impor o imperialismo. Sim, e temos para isso também o exemplo da Libéria, não é? Sim. Mas isso fica para outro episódio. Fica outro episódio, é muito complexo, mas pronto. Mas, não, a minha reação é um bocado o que está a passar no Brasil. O deputado do PT, o Renato, foi vítima de uma emboscada em que lhe bateram na rua, deputado estadual. Mas lembrar também que uma coisa, não sei se já falámos aqui ou não, que tem acontecido no Brasil, e acho que às vezes é interessante olhar para o Brasil, não por ser igual a nós, mas no sentido de algumas coisas parece estar um ciclo político à nossa frente. Não é? Em relação a algumas das características, e uma delas tem sido o desenvolvimento assim de uma massa com poder online de esquerda não filiada, muitas vezes, que tem tido um papel preponderante com vários milhões de seguidores. E pronto, e foi o facto de na semana passada, por exemplo, isto já aconteceu a várias pessoas, já aconteceu ao Galo da Luta, que ele esteve aqui connosco em Portugal com Vida Justa, e aconteceu agora com o Anderson França e com os Chaves da USP, em que a Meta pagou, portanto, as suas contas de Instagram. Os Chaves da USP tinham mais de 1 milhão de seguidores, por exemplo, e tinha uma conta de reserva de 500 mil, ambas apagadas. E portanto, lembrar quem é ativistazinho de internet, que não é o caso dele, mas lembrar que nós estamos nas mãos das grandes empresas, portanto temos sempre de procurar formas de saber que estamos sempre em perigo disso acontecer. Aquilo nem sequer foi não é como aqueles avisos em que eu faço uma coisa sobre gás e recebo um comunicado da Meta a dizer que a minha conta está suspensa uns dias ou não posso mandar mensagem. Não, foi mesmo, apagaram literalmente as contas. Curiosamente, estou a ver como é que vai ser o aftermath disso, lembrando que, como estamos a usar estas grandes empresas, estamos sempre nas mãos deles, mas é interessante ver o Brasil. Não, o Brasil é uma força poderosa, não é? São 200 milhões de pessoas, e tal como estou curioso para ver como é que vai ser a batalha com a Meta, porque tal como houve aquela luta com o Musk por causa do X, em que o Brasil conseguiu impor a sua vontade de algum modo, eu também vi um ofício do Tribunal de São Paulo a exigir à Meta restituir a conta dos Chaves da USP, considerando o papel crucial de educador que ele tem, e cobrando à Meta uma multa diária por cada dia em que não faça isso. Portanto, só pensar em várias coisas. Uma, nisso, nós usamos redes que têm interesses opostos às nossas, portanto é normal que as nossas contas possam desaparecer, sejam eliminadas ou que tenham menos alcance, etc. Mas por outro lado também lembrar isto, né, que há aqui uma rede de pessoas grande, construir uma rede grande, de público grande, para temas progressistas. Isso é um fenómeno que está a acontecer no Brasil, e depois lembrar o poder destas empresas para poder eliminar a liberdade de expressão, porque como nós falámos no primeiro programa, até usei o McLuhan, não é? Em que o Medium também é mídia. Portanto, não esquecer isso. E acho que é isto ou não? E acabamos assim. Pois bem, até para a semana. Acabamos para a semana. Vá, até já. Tchau.